Vamos finalizar então, galera. É... as ideias então dos clássicos do pensamento da sociologia aí no mundo, né? Os clássicos aí, os pais da sociologia. Não esquece de curtir esse vídeo, deixar um like. Dedão pra cima, galera. Ai. Enfim, esse é o meu jeitinho, né? Galera, vamos falar então do Marx. O Marx é o mais polêmico, o mais falado, o mais ouvido, temido. Muita gente ama o Marx, assim, muitas pessoas, muitas organizações políticas pensadas a partir das teorias, principalmente da ideia da construção da luta de classes que Marx propõe. Ele constrói então a luta de classes, a noção, a ideia de classe, consciência de classe, a luta da classe trabalhadora no proletariado, para construir aí acabar com o capitalismo, na visão dele, na ideia que ele propõe. A gente conversou sobre ele, sobre essa ideia do capitalismo dele, a partir da ideia do Weber, né, que ele propõe essa ideia de que o capitalismo desenvolve a desigualdade social. Ele propõe aí esse aumento, essa construção da desigualdade social. Ele vai então construir suas ideias a partir do materialismo histórico dialético, que é a luta histórica da classe trabalhadora, pensada aí para ser algo que exista efetivamente e não uma ideia, construções ideológicas, mas para ser algo que deva acontecer efetivamente. Entretanto, como todas as outras ideias construídas por outros sociólogos e etc., são ideias que são conflituosas, né? Existem aí conflitos que vão acontecer ao longo da história da construção dessa luta, né? E aí então Marx é quem propõe, quem constrói a ideia de desigualdade e exploração, burguesia e proletariado. Ele vai dizer que a burguesia é quem detém os meios de produção e quem vai exercer esse papel de explorar, de dominar o proletariado, que vai ser o explorado, o dominado, e quem vai viver com a desigualdade social, sofrer com esse fenômeno social que é a desigualdade social. E ele vai dizer então, criar algumas teorias, né? E a gente começa pela infraestrutura e a superestrutura, que são estruturas que compartilham, mas para além de compartilhar, elas tornam, como eu posso explicar para vocês? É quem vai manter essa relação de exploração e dominação, certo? A gente tem então os meios de produção, quando a gente está falando sobre a infraestrutura, que são os comércios, a centralidade na produção econômica, a divisão social do trabalho. Essa é a infraestrutura. E a gente tem a superestrutura, que são as instituições de poder. Essas duas, a infra e a superestrutura, juntas, elas são quem mantém então essa lógica da exploração, né? O Estado, as leis, a religião também, porque a religião aí é quem vai deter a maioria das ações dos indivíduos, como os indivíduos vão se relacionar socialmente. Então ele vai dizer que sim, a religião também faz parte dessa superestrutura, é quem vai ser responsável por manter essa relação de exploração e dominação que o proletariado vai sofrer. Então a gente tem a infraestrutura e a superestrutura nesse sentido. E aí, uma das teorias mais importantes que Marx constrói acerca da ideia do capitalismo, da luta de classes, etc., é a mais-valia. Ele vai dizer que a mais-valia é um ciclo, e é um ciclo vicioso. Por quê? A gente tem o proletariado, que é quem gera a riqueza,
e a gente tem o lucro. Esse lucro, essa riqueza, ela vai ser gerada a partir do trabalho árduo, duro, de 8 a 12 horas de trabalho do indivíduo, do proletariado, do trabalhador. Ou seja, Marx vai dizer que o indivíduo vai trabalhar 3 vezes mais do que ele vai receber, porque o lucro vai ficar com o empregador. Então a gente tem o proletariado, a gente tem o lucro e a gente tem o empregador. O empregador é quem vai dar o salário ao proletariado, ao trabalhador. Só que esse trabalho, ele não é, esse salário, perdão, ele não é digno do trabalho que o proletariado produziu, desenvolveu. Então Marx vai dizer que esse salário que o empregador paga, entrega ao trabalhador, ele é uma remuneração não igualitária, porque o trabalhador não vai receber o que ele merece. E isso se opõe também à ideia de meritocracia, né? Que a gente tem aquela, eu fiz por merecer, ou então, claro que muita coisa a gente faz a partir do nosso trabalho, do nosso esforço, mas aí nesse sentido de pensar a ascensão social das pessoas apenas pelo merecimento é um problema. Porque o trabalhador aí trabalha pra caramba, trabalha 8 a 12 horas por dia, produz pra caramba, produz, sei lá, 20 mil reais por dia, uma suposição, e vai ganhar, por exemplo, 5, esse cara merecia receber bem mais. Mas ele não vai receber bem, mas ele não vai receber o que ele merece. Porque o lucro vai ficar com quem detém o meio de produção, que é o empregador, que é o burguês, que é a burguesia. Um exemplo. A gente tem uma camiseta, por exemplo, que custa R$200. O cara que trabalhou para construir, para confeccionar, né, essa camiseta, ele vai ficar com R$25 do lucro. A pessoa da loja que vai vender vai ficar com R$10. E ela custou 30 para esse empregador, para essa empresa, para confeccionar a camiseta. Vai sobrar R$135 para o dono, para o empregador. E ele vai construir a riqueza aí dele a partir desse lucro, porque ele não vai devolver o dinheiro que o proletariado merece. Então Marx vai dizer a partir disso que a mais-valia, que essa remuneração, que é esse trabalho pensando no lucro e na remuneração não igualitária, vai ser um vício, porque o empregador, a burguesia, vai querer cada vez mais crescer às custas do trabalho do proletariado. Por isso que ele vai chamar de exploração e dominação, porque ou o cara trabalha naquilo ali e recebe, ou vai para um outro trabalho ser explorado também e não ter a remuneração igualitária que ele merece, ou ele fica sem emprego, assim, né? Então, tipo, ou ele vai para outra empresa fazer a mesma coisa, ou ele fica sem emprego, ou fica nessa mesmo, e é isso. E Marx vai dizer, então, que é necessário que as pessoas precisam, então, a classe trabalhadora precisa ter consciência de classe e se unir para acabar com esse sistema que pensa que visa a exploração e a ascensão somente da burguesia, né? O aumento da riqueza da burguesia. E aí, nesse sentido do trabalhador receber trabalhar 3 vezes mais do que ele vai receber, então ele vai sempre produzir muito mais daquilo que ele vai receber em troca, Marx vai propor a ideia de alienação. Como assim alienação? Ele vai dizer então que nesse sentido, diferente do que acontecia numa produção manufaturada, onde uma mesma pessoa fazia parte de todos os processos de um produto, agora a gente não tem mais isso. A gente tem então pessoas, uma divisão social do trabalho,
A gente tem pessoas que fazem uma função, pessoas que fazem outra, e aí a gente vai chegando, num produto final. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela é artesã. E aí ela faz pintura em gesso, madeira, faz, enfim, ela é artesã e faz diversos materiais aí que ela produz. E um desses trabalhos é a pintura em gesso. Ela, quando termina essa pintura em gesso, vamos que essa garrafinha seja um gesso e eu fiz uma pintura, eu sendo artesão e essa minha amiga no caso, no exemplo, ela termina essa pintura em gesso, ela olha para o que ela fez e se reconhece. Ela olha e fala: nossa, que lindo, ficou lindo, ou então, né? Enfim, ela acha lindo e fala: nossa, que lindo o que eu fiz, tem a minha cara, tem o meu toque, tem a minha essência, me representa. Ao contrário disso, no sistema capitalista e nessas relações empresariais de divisão social do trabalho, isso não vai acontecer. Porque naquele mesmo exemplo da camiseta, a gente tem uma camiseta e eu fiz o bolso dessa camiseta somente, eu vou olhar para o processo final lá da camiseta, o produto final, e eu não vou me reconhecer nessa camiseta. Eu não vou olhar e dizer: nossa, eu fiz parte desse produto. Porque eu só fiz o bolso, tipo, eu não sei como que foi feito as mangas, quem, quem cortou o tecido, como foi feito o corte do tecido, como se pensou na estética dessa camiseta, na cor, na tintura. Eu não sei nada, eu só fiz o bolso e eu sei que tá lá. Mas eu olho para aquilo ali e eu não vejo que tem o meu trabalho ali. Eu só sei que eu fiz alguma coisa para essa camiseta e tá, tudo bem. Mas eu não olho para essa camiseta e me reconheço nele. Então, nesse sentido, Marx vai dizer que a alienação vai caminhar no sentido de tornar o indivíduo, o trabalhador, incapaz de se reconhecer no produto que ele contribuiu para produzir. Então ele não vai, nesse sentido, então o indivíduo vai ser incapaz, né? A alienação ela vai propor a incapacidade do indivíduo de se reconhecer no produto em que contribuiu para confeccionar, para criar, etc. Outra coisa relacionada à alienação também é o que Marx vai dizer que os indivíduos não terão prazer em nada do que é relacionado ao trabalho. A gente, por exemplo, numa sexta-feira, faz parte de uma firma, estamos lá trabalhando e tal. Ah, deu 5h30 que é o horário de ir embora. A gente, vamos para um happy hour, vamos para um bar. Vai todo mundo do setor para um bar. Tudo que as pessoas não querem é falar sobre o trabalho. Se forem falar sobre o trabalho, vão dizer: nossa, essa semana foi um saco, meu chefe me encheu a paciência, um cliente é um pé no saco, fica enchendo a nossa paciência. Enfim, serão sempre coisas relacionadas a isso. Eu tô muito cansado, semana chata, meu Deus, foi parado lá na empresa. Serão sempre coisas relacionadas a coisas ruins, assim. As pessoas não terão prazer mais no seu trabalho. Não vão chegar no happy hour e vão dizer: nossa, na segunda-feira eu vou chegar lá e vou produzir várias camisetas, vou cortar o tecido para produzir camiseta, pra gente bater a meta, não sei o que. Não, tipo, as pessoas não vão fazer isso no happy hour, por exemplo. Nossa, elas vão falar do jogo do Flamengo que vai ter no sábado, a final da Série B, ou então o final da novela do Comendador, quando que ele vai aparecer e tal, quando que vão descobrir que o Silviano é o bandido, é o vilão da novela, sabe? Então serão sempre coisas relacionadas ao que não envolve o trabalho. O prazer do trabalhador será sempre estará sempre relacionado a coisas não relacionadas ao trabalho, outras formas de lazer que não as coisas ligadas ao trabalho, ao emprego.
Então, galera, sobre os clássicos é isso. Falamos sobre o surgimento das ciências sociais, Auguste Comte, a influência dele para o pensamento da sociologia, Durkheim, Max Weber e Karl Marx, certo? Então a gente vai trocando aqui as ideias, dúvidas que surgirem e na próxima aula a gente conversa melhor. Se tiver alguma dúvida e preferirem falar diretamente comigo. Beleza? Até mais. Beijo.